Lucas capítulo 15, versículo 25, nós vamos ler até o versículo 32. Então, eu gosto de acompanhar essa leitura aqui, fica mais fácil para os irmãos. E o seu filho mais velho, aqui nós estamos pegando o meio de uma história que Jesus estava contando, tá bom? É a parábola do filho pródigo. Aí vou pegar lá no meio da parábola para ficar mais fácil. Verso 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Dá glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos, nós temos aqui nesse texto uma parábola. Isso é uma história curta sobre um fato do dia a dia. Jesus gostava de contar histórias para simplificar os seus ensinamentos. E a história aqui fala sobre o filho perdido, o filho pródigo, o filho desperdiçador. E é muito comum aos pregadores usar este texto que nós lemos aqui, na verdade, usar essa parábola para se referir àqueles que abandonaram a Deus, aqueles que abandonaram o Pai e ficaram perdidos pelo mundo. Eu mesmo já preguei e mencionei esse texto várias vezes nas minhas pregações, me referindo aos perdidos que estão lá no mundo, que estão fora da igreja, que estão fora da presença de Deus. Mas hoje eu venho fazer algo diferente aqui com os irmãos, antes de tomarmos a nossa ceia. Eu não vou meditar hoje com vocês sobre o perigo de estar fora da igreja, que é um perigo, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Eu não gostaria de falar sobre o perigo de estar fora da casa de Deus. É um perigo, mas não vamos falar sobre isso hoje não. Eu quero nessa noite tratar do terrível perigo de estar perdido dentro da casa do Pai, dentro da igreja, obedecendo, está perdido obedecendo leis, está perdido cumprindo deveres, está perdido evitando pecados, e ainda assim está perdido dentro
da casa do pai. Tanto que o tema dessa mensagem é o pródigo que ficou. Então eu convido você a pensar comigo, não no perigo de estar fora da igreja, mas de estar perdido dentro da igreja, porque isso é completamente possível. Lembre-se que o homem da parábola tinha 2 filhos. O mais moço saiu e se perdeu fora de casa. O outro, porém, ficou e se perdeu dentro de casa. E quem é que está perdido dentro da igreja? Podemos chegar a algumas conclusões ou então dar algumas respostas para essa pergunta. Primeiro, está perdido dentro da igreja aquele que vive dentro da igreja, mas não é uma pessoa livre. Veja comigo o verso 29. Vamos pregar um sermão expositivo aqui nessa noite. Verso 29, mas ele respondeu, isso é, o filho que ficou com o pai, dentro de casa, faz anos que eu trabalho como um servo para o Senhor, e nunca desobedeci uma ordem sua, mesmo assim o Senhor nunca me deu, nem ao menos um cabrito, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Meus irmãos, esse filho disse, faz tantos anos que eu trabalho para o Senhor como um servo. A palavra servo, do grego do Novo Testamento, o grego koiné, grego clássico, é doulos, que significa, que se traduz direto para o português como escravo. Então ele disse, pai, eu trabalho para o Senhor igual um escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Irmãos, ele fazia as coisas certas, e trabalhava para o pai. Irmãos, ele fazia exatamente o que o pai esperava, mas fazia com a motivação errada. Você não pode servir a Deus em troca de um cabrito, pelo amor de Deus. É ser muito pobre servir a Deus por causa de um cabrito. Se você está servindo a Deus, esperando algum dia Deus te dar um cabrito, eu sinto te dizer que Deus vai te decepcionar, porque Ele vai te dar os céus e a terra, Ele vai te dar as mansões celestiais, Ele é dono do ouro e da prata, e você aí com esse pensamento medíocre, querendo um cabrito. Irmãos, ele fazia as coisas certas, mas ele não tinha a motivação certa. Ele trabalhava, ele ajudava, mas a obediência dele não vinha do coração, a obrigação dele vinha da obrigação. E é por isso que quando ele chegou lá para o pai, ele não disse que há tantos anos eu trabalho aqui como filho, mas ele disse, há tantos anos eu trabalho aqui como escravo. Ele não se sentia filho. Eu te pergunto, você se considera filho de Deus ou um escravo de Deus? Você trabalha por amor ou por um cabrito?
Ele nunca entendeu. Você acredita que tem gente que nunca vai entender o que é ser filho? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, verso 12. Aliás, verso um pouco antes, verso 11. Veio para os seus, mas os seus não lhe receberam. Aí chegamos no 12. Mas todos quanto receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quantos são filhos de Deus e filhas de Deus? Levanta a mão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele moço nunca conheceu o amor do Pai. Muitos também estão na igreja por mera obrigação. Obedecem, trabalham, participam no ministério, mas não têm alegria. Estão na casa do Pai, mas vivem como servos, não como livres, não como filhos. E se esse for o seu caso, você precisa se achar. Em segundo lugar, ser pródigo dentro da casa do Pai é aquele que vive dentro da igreja, mas com o coração cheio de amargura. Verso 30. Olha só o que o filho mais velho disse. Porém, esse teu filho, olha como que ele se referiu ao irmão mais novo dele, que estava sendo restaurado. Porém, esse teu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro cevado. Irmãos, observem a amargura das palavras desse moço. Ele já tinha falado que ele trabalhava como escravo, sem nunca ter ganhado um cabrito para fazer festa com os amigos. Esse filho mais velho ficou irritado, irmãos, com a misericórdia do pai. Fala sério, você algum dia já se pegou irritado com a misericórdia de Deus? Por sua conta morria, mas Deus foi lá e salvou. Por sua conta o ônibus capotava, mas a mão de Deus amparou. Por sua conta ia de cabeça para baixo para o inferno, mas a misericórdia de Deus alcançou. Sabe, ele não se alegrou com a restauração do seu irmão caído. Para ele, quem erra não tem chance de restauração. Para ele, quem erra não merece perdão. No evangelho do pródigo que ficou, não há agenda para o amor, muito menos para o amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama o seu irmão ainda permanece nas trevas. A amargura do pródigo que ficou era tão grave quanto o pecado do irmão dele, que havia desperdiçado o dinheiro do pai com prostitutas. O ressentimento que ele trazia no coração o isolava do pai e o isolava do irmão. E veja que isolamento, porque ele se recusou a entrar na casa para participar da festa em comemoração à volta do irmão arrependido.
Ele estava realmente com amargura no coração. Ele estava magoado. Ele estava revoltado. Ele estava envenenado pela mágoa. Amados, quem está dentro da igreja e vive com o coração amargurado contra um irmão, está em trevas, está perdido talvez não no sentido de estar sem salvação, mas no sentido de estar sem a alegria da salvação. Isso não compensa, isso não é vida. Terceiro lugar, está perdido, ser pródigo dentro da casa do Pai. Está perdido na casa do Pai é aquele que vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário, consegue se sentir sozinho no meio da multidão. Verso 31, então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo aquilo que é meu é seu. O pai disse isso porque aquele filho andava sem alegria. Ele estava na casa do pai, mas não estava em comunhão com o pai. Só quem é pai e mãe aqui, para saber a importância de um filho dentro de casa. Já pensou se seu filho entra na sua casa e sai e nem olha para a sua cara? Nem nota o seu rosto? O pai sentiu, assim como Deus sente isso quando acontece na igreja. Quantos também estão na igreja, mas sem intimidade com Deus? Estão na igreja, mas não desfrutam da comunhão, não experimentam as unções do Espírito Santo. Estão na igreja, mas vivem como órfãos, sozinhos, solitários, sem líder, sem pastor, sem um companheiro de discipulado, sem crescimento. Irmãos, Deus Pai proveu para nós uma família. Eu posso ouvir um amém? Deus Pai providenciou para nós um círculo de irmãos. Deus Pai providenciou para nós um ministério, para nós participarmos, onde nós nos sentimos bem-vindos. Deus Pai providenciou para nós um lugar para nós nos sentirmos bem-amados, ajudados. Mas quantos estão andando solitários, sem ministérios, ou ausentes, sem discipulado, sem companheiros de jornada e afastados dos irmãos? Você não pode andar sozinho. Por favor, não fique triste, mas o cabrito não virá, porque Deus tem um bezerro para te dar. E Deus nunca vai te dar um cabrito se Ele pode te dar um bezerro. Ele não te dará menos. Não é do que você merece, não, porque nem eu mereço nada. Ele te dará o que o amor dele estabelecer. Sabe? E o que o amor de Deus estabelece é muito maior do que, imensamente mais, do que possa passar na nossa cabeça. Por favor, não ande sozinho. Ovelha que anda sozinha vira comida de lobo. Como é que é? Ovelha que anda sozinha
vira comida de lobo. Então, se você tem andado solitário, perdido dentro da igreja, não prolongue mais essa condição. Em quarto lugar, está perdido na casa do Pai, é aquele que vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Verso 31, disse o Pai: meu filho, tudo que é meu é seu. Ele era rico, irmãos, mas ele estava vivendo na miséria. Ele era rico, tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição, mas ele vivia como escravo, sem se sentir dono de nada. Ele era rico, assim também, irmãos, muitos vivem na igreja sem desfrutar das coisas do Pai, sem se sentir possuidores ou responsáveis daquilo que é do Pai, não se sentem como filhos. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa noite assim? Você perdeu a alegria de ser filho de Deus, você perdeu a alegria de ser filha de Deus. Domingo passado, depois do culto, quando eu desci do altar, eu fui orar com uma pessoa, porque durante a pregação, eu disse que para alguém se converter, há um trabalho de muitas pessoas, mas para alguém se afastar dos caminhos do Senhor, basta uma palavra de um infeliz, uma brincadeira de mau gosto. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe brincar, não brinque com o seu irmão. Se a sua brincadeira é de humilhar o irmão, você fecha a sua boca, porque você pode estar matando alguém que Jesus morreu por ele. O pai disse: meu filho, tudo que é meu é seu. As festas dos domingos à noite, ou mesmo no domingo de manhã, que acontece na igreja, que o pai manda celebrar no ajuntamento, é para você. Não se exclua. Todo banquete espiritual que o pai promove, quer na comunidade, quer no ministério que você pertence, quer na reunião da igreja, toda é para você. Irmãos, o que o nosso Pai do céu proveu, ou provê, é nosso, é para nós. Sinta-se dono, sinta-se dona, toma posse. Eu pergunto por que algumas pessoas ficam alheias às coisas que Deus provê para a igreja. Deus provê para o seu ministério, que é um grupo de pessoas, para o cuidado mútuo, para o crescimento espiritual, para a conquista de bênçãos. Mas quantos que, conforme lemos no versículo 28, também não querem entrar para tomar parte da bênção? Verso 28 está escrito: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Quantos banquetes, quanta coisa boa Deus tem provido para os seus filhos. É a vigília na última sexta-feira do mês, é a escola bíblica dominical, todo domingo aqui às 8 horas da manhã, é o evangelismo por amizade,
é o ministério de misericórdia, são os cultos de quarta e sexta-feira, é o seminário William Seymour, para quem quer conhecer mais a palavra, são os cultos do Ruja, é o Juade, são os cultos de domingo. Deus provê oportunidade para nós o servirmos na área da dança, na área do louvor, na área da liderança. Fala para o irmão que está do seu lado aí, tem um lugar para você no corpo de Cristo. Irmãos, Deus provê momentos no culto, onde nós podemos adorar. Deus provê momentos no culto, onde nós podemos ouvir uma palavra como esta. Deus provê momentos no culto, para nós entregarmos o dízimo, a oferta, o nosso cântico, a nossa adoração, para nós orarmos uns pelos outros. Mas quantos se excluem, não querendo tomar parte disso? Hoje o Pai está dizendo, eu insisto para que você entre, eu insisto, por favor, não fique de fora, tudo que é meu é seu. Irmãos, é terrível o perigo, está perdido dentro da igreja. Eu quero deixar uma palavra com muito amor. Se você não está à vontade na igreja, se você não está à vontade na casa do Pai, se está com o coração amargurado, se está andando sozinho, se não sente participante daquilo que é do Pai, você está perdendo uma festa que você não tem noção. Você não sabe como é bom, você não sabe como vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Não permaneça fora. Jesus contou que quando o filho mais velho ficou zangado, ele não quis entrar, e o pai veio para fora. Engraçado que eu não consigo lembrar aqui, que quando o filho mais novo falou que ia embora, o pai saiu e foi atrás dele. Não está escrito isso aqui na minha Bíblia, só se estiver aqui na página de trás, mas não está escrito isso aqui. Mas quando diz respeito ao irmão mais velho, ao irmão que tinha deixado a alma dele envelhecer, ele talvez era jovem na sua aparência, mas a alma dele estava cheia de rugas, a alma dele estava triste, e eu vibro com essa história, sabe, com essa parte da história. Eu vibro porque acontece algumas coisas aqui que só nessa parábola. Primeiro está aqui a prova que no culto tem que ter música, louvores e danças. Porque lá de fora, o irmão mais velho chegou. E quando ele ouviu a música e as danças, culto tem que ter dança. Ele chamou um outro servo e falou: o que é isso aí? Ele estava tão no fundo do poço, irmãos, que ele já estava chamando o culto de isso. Ele estava chamando o culto de palhaçada. Ele estava chamando o culto de qualquer coisa.
Mas o pai, que não tinha ido atrás do filho mais novo, o pai foi atrás desse, saiu atrás desse irmão mais velho. Desse que ficou. Esse talvez nunca se deitou com uma meretriz, mas ele tinha algo no coração que era tão grave quanto deitar com a meretriz. Guardar amargura pelo amor de Deus. E o pai foi atrás dele, como o pai vem atrás de nós nessa noite. Sabe, dizer, filho, não, não, não. Nós vamos mudar a partir de hoje. Nós vamos mudar a partir desta noite. Nós não vamos, não. Você vai entrar, nós vamos fazer uma festa. A festa é sua, meu filho. Você é meu filho. Você não é meu empregado. Hoje o Espírito Santo está indo até onde você se encontra. Até onde nós nos encontramos. E graças a Deus que você não está perdido em nenhum poço de lavagem, como o outro irmão esteve. Mas se você está distante, sozinho, sozinha, se sentindo uma estranha, alguém outro dia falou comigo, eu não estou me sentindo pertencendo a mais. Está sentindo isso? Hoje o Senhor quer te livrar. Ele quer trazer libertação. Você está em casa, a casa de Deus. Deixa a amargura, não anda solitário, como se você estivesse sozinho, não. Você, olha o que o pai falou com ele, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu, toma posse, meu filho, para com esse negócio de cabrito. Esse negócio de cabrito vai levar muita gente para o inferno, hein? Tem gente fazendo fila aí, na porta de igrejas, por causa de cabritos. Um cordeiro já morreu na cruz por nós. Cuidado, o cabrito será colocado à esquerda de Deus. E será dito aos cabritos: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E será dito às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e me visitaste, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes. Cuidado com o cabrito. O cabrito não é algo físico no mundo espiritual. O cabrito é um espírito. O espírito do cabrito. Mas quem é o espírito do cabrito? Quando ele se depara com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, o espírito do cabrito vai se afastando, porque ele não dá conta de olhar nos olhos do Espírito Santo. E aí, no lugar onde estava o espírito do cabrito, entra o espírito de servo, o espírito de serva do Senhor. Você sabia que Jesus contou tantas parábolas? Na verdade, quando eu li o livro A Pedagogia de Jesus, o autor diz que
o maior contador de histórias, o maior conhecedor de ilustrações, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Perfeito, ele não erra nas suas comparações. Eu posso ser infeliz em alguma das minhas, mas ele não. Mas quando eu olho para essa parábola, aqui no capítulo 15 de Lucas, eu noto que Jesus contou várias parábolas, e qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento de língua portuguesa, sabe que toda história completa tem que ter princípio, meio e fim. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento linguístico, sabe que uma história tem que ter uma conclusão. Mas você sabia que na parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo é a única história que Jesus contou que não tem uma conclusão? Abra sua Bíblia e me mostra a conclusão dessa parábola. O negócio de repente termina lá no meio, lá no quintal, com o pai tentando convencer o filho mais velho a entrar e perdoar o mais novo. Com o pai tentando convencer o mais velho a ter uma alma jovem. Sabe por quê? Que o maior didata, o maior mestre que já pisou na face dessa terra, não deu uma conclusão para essa parábola? Porque o filho mais velho somos nós. E somos nós que vamos escrever o final dessa parábola. Tem várias opções. Poderíamos terminar assim. E então, o irmão mais velho pediu perdão ao pai pela ignorância dele, e entrou na casa, abraçou o seu irmão, e entrou na dança, e dançaram até o sol raiar. Mas aquela parábola também podia terminar assim. E o filho mais velho ficou com mais raiva ainda do pai, por causa daquilo que estava acontecendo. E ele foi embora e mergulhou no pecado pior do que o irmão dele. Nós estamos aqui diante de uma proposta. Qual o final que nós vamos dar para essa parábola? Para essa história que Jesus contou. Se você fosse o irmão mais velho, o que você faria? Você diria: pai, perdoa essa bobagem de cabrito aí, que eu quero viver como filho, eu quero viver como filha? Ou você entortaria sua cara ainda mais e diria: quer saber de uma coisa? Eu estou perdendo meu tempo, eu vou embora também daqui. Sabe, irmãos, nessa noite nós vamos tomar a ceia de uma maneira diferente. Por favor, fique de pé. Eu vou chamar o Tiago aqui para ele me ajudar nesse minuto aqui do culto. Olha, veja bem, hoje nós vamos tomar a Santa Ceia de uma maneira diferente. Eu quero fazer uma pergunta. Qual dos dois filhos que nós somos? Nós somos o
o mais jovem, que aceitou o anel, um novo anel em suas mãos, vestes limpas, uma sandália nos pés, e aceitou adentrar festivamente a casa do Pai? Ou nós estamos com o coração fechado e irados com o que anda acontecendo aí? Deus agora resolveu sair distribuindo perdão. Deus agora resolveu sair distribuindo abraços. Deus agora resolveu sair distribuindo beijos. Sair distribuindo anéis. Sair distribuindo sandálias. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quantos aqui presentes ouviram a palavra de Deus antes que a Santa Ceia venha? Eu quero te perguntar, eu quero orar por aquele que deseja reconciliar-se com o Senhor e dizer: Pai, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero orar por aquele que deseja de verdade deixar de ser um empregado para viver como filho. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus. Mantenha sua mão levantada. Glória a Jesus. Tem um moço aqui na frente. Quem mais deseja nessa noite assumir um compromisso com Deus? Eu nunca mais serei a mesma pessoa. Eu sairei daqui diferente. Levanta a sua mão para o céu. Glória a Deus. Eu quero pedir para essas pessoas que levantaram a mão, para dar um passo e chegar aqui na frente. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Se há mais alguém, pode subir aqui mais uns degraus. Se há mais alguém, se junte aqui agora. Eu quero convidar aquela pessoa que o coração triste, não é que você perdeu a sua salvação, você perdeu a alegria de servir ao Senhor como filho, e hoje Ele quer te restaurar completamente. Você vai sair do seu lugar agora e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Você tem coragem? É preciso ter coragem para fazer isso. É preciso, você sabia que é preciso coragem para levantar a mão e assumir e dizer assim: vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Aleluia, aleluia. Mas é preciso ter coragem neste mundo cão que nós vivemos e dizer: eu quero ser de Jesus, sabe? E eu vou ser uma pessoa diferente a partir de agora. Quer vir? Sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Aqui é o teu lugar, o altar. Glória a Deus. Alguém pode aplaudir, irmãos? Glória a Deus. Mais umas irmãs para abraçar aqui. A obra do Espírito Santo continua. Então venha, sai do seu lugar, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu sinto muito, mas eu não posso insistir mais. Mas ainda tem depois do culto. Mas agora eu quero orar por essas pessoas. Eu quero pedir à igreja que estenda as mãos aqui para o altar. E que eu vou pedir a vocês que vieram à frente, que vocês orem comigo o que eu orar. E a igreja, para não deixar para os irmãos não ficarem sem graça, a igreja ore toda comigo, juntamente com ele. Repita essa oração juntamente com os irmãos aqui. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu venho ao teu altar. Meu Deus, este é o meu lugar, esta é a minha casa, este é o lugar da minha comunhão contigo, e eu quero receber agora o seu abraço, eu quero receber agora o teu carinho, eu quero receber agora o teu amor. Meu Deus, perdoa os meus pecados, e que ao sair daqui nessa noite, eu saia completamente diferente, completamente leve, porque o teu jugo é suave, e o teu fardo é leve. Senhor meu Deus, passa agora uma vassoura com sangue, e limpa a minha vida, porque a partir de agora, eu me declaro filho do Senhor, filho de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Eu gostaria que você abraçasse o irmão, a irmã. Deus te abençoe, filha, Deus te abençoe. Essas lágrimas são também de Deus, essas lágrimas são também do próprio Pai, que Ele deseja isso muito mais do que cada um de nós. Oh glória, oh glórias. Agora eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor, porque enquanto o Ministério de Louvor canta, nós vamos receber com muita honra, com muita alegria nessa noite, com o retorno do diácono Carlos, o primeiro diácono da Igreja Unida na história do Brasil e do mundo. Vamos receber a Santa Ceia do Senhor, aleluia. Vamos sim cantar ao Senhor enquanto os irmãos